Nós vamos orar agora, então, para iniciar o nosso estudo da Bíblia. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, estamos para estudar um assunto muito importante. E nós queremos, nesse breve tempo, rogar-te que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos ensine aquilo que precisamos aprender. Faça-nos crescer na fé, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você acredita que o sacrifício de Cristo seja suficiente para a sua salvação? Eu tenho feito essa pergunta a muitas pessoas. E eu achei que deveria trazer esse tema para tratar numa série de 4 sermões aqui na igreja. E você que está acompanhando a nossa live, daqui uma semana teremos um novo episódio dessa série. Porque algumas pessoas que me respondem, ou a maioria das pessoas que me respondem essa pergunta, eu tenho feito essa pergunta ao longo do meu ministério: o sacrifício de Cristo é suficiente para a sua salvação? Boa parte das pessoas me responde que sim. Sim, o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação. E se você tem essa resposta na ponta da sua língua, o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, você está respondendo como a maioria das pessoas me responde: o sacrifício de Cristo é suficiente. Todavia, a maioria das pessoas que têm me respondido, elas não dão somente esta resposta. Há uma outra possibilidade: não, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Quase ninguém me responde isso. A maioria me responde assim: o sacrifício de Cristo é suficiente sim, mas, vírgula. A presença do mas coloca dúvidas na suficiência do sacrifício de Cristo. E o mas normalmente vem com uma resposta complementar, dizendo assim: o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, fazer a minha parte, mas eu preciso produzir obras que glorifiquem a Deus, mas eu preciso obedecer os mandamentos, mas eu também tenho que fazer, Quase todas as pessoas me respondem com um mas alguma coisa, e normalmente depois do mas é alguma coisa relacionada com o que nós temos que fazer. Será que é isso mesmo? Será que esta é a resposta bíblica? Quando se trata de salvação, você acredita mesmo que o sacrifício de Cristo seja suficiente? E eu estou usando a palavra suficiente, e se é suficiente, não pode ter mas. Por que colocamos o mas na frente? Será que nós fomos ensinados de uma maneira equivocada sobre salvação? Será que nós temos, no fundo, um certo tipo de medo quando deixamos de fazer alguma coisa ou quando não nos esforçamos para fazer algo que a gente acha que precisa fazer? Por que que o mas persiste? Ou o sacrifício de Cristo é suficiente, ou o sacrifício de Cristo não é suficiente. Você acha que você precisa fazer algo, que você precisa pagar um certo tipo de preço? Você acha que precisa fazer algum tipo de parte, alguma parte, cumprir algum tipo de requisito para ser salvo? Ou o sacrifício de Cristo é suficiente? Então, nosso primeiro estudo nesta série é o seguinte: o que é graça e qual é o preço da graça? E por que vamos estudar sobre a graça de Cristo? Porque para entendermos sobre a suficiência do sacrifício de Cristo, nós precisamos entender a graça de Cristo. E não é fácil entendermos a graça de Cristo, porque nada neste mundo é de graça. E aquilo que é oferecido para nós como sendo de graça, normalmente faz parte de um golpe. E nós estamos armados contra os golpes, e nós temos medo dos golpes. E algumas pessoas acham que
ao pregar sobre a graça, estamos pregando um golpe, que não vai ser mesmo assim. E se não vai ser bem assim, então eu prefiro fazer a minha parte, eu prefiro fazer as minhas obras para garantir minha salvação, porque vai que esse negócio não seja tão de graça assim. Até mesmo quando anunciam um preço, né? Dizendo assim, olha, é de graça, você sabe que lá tem um preço. Eu já me peguei algumas vezes em supermercado, com aquelas promoções, né? Leve 3 e pague 2. E aí tudo bem, então eu quero saber o preço de um. E quando eu vou na gôndola e vejo o preço de um, eu percebo que eu não ia pagar só 2. E vocês acreditam que uma vez eu fui no supermercado e tinha uma promoção dessa? Se eu não me engano, era leva 10 e pague menos. Era assim a proposta. Leve 10 e pague menos. E aí eu fui fazer o cálculo, eu estaria pagando mais. Se eu comprasse individualmente, eram sabonetes, né? Se eu comprasse os sabonetes individualmente, eu pagaria menos do que se levasse aquele pacote. Eu não resisti, chamei o gerente. Eu falei assim, escuta, qual é a proposta de vocês? Onde vocês querem chegar com esta propaganda? Isto aqui é obra do engano? Vocês querem me ludibriar com isso? Vocês querem me aproveitar da minha falta de atenção? Onde vocês querem chegar? Ou foi um lapso? Pode ter sido um lapso. E aí o rapaz foi olhar e calculou e falou, nossa, realmente, o senhor está certo. O senhor pode levar por menos. Eu falei, e por quanto será esse menos? E aí chegamos à conclusão que ele deveria dar um desconto de pelo menos um sabonete no pacote. Eu falei, tudo bem, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se você vai manter essa propaganda aí. Ou se você vai mudar o preço. Não, nós vamos mudar. Eu falei, tá bom. Aí eu dei uma volta no supermercado e voltei de novo, e lá estava o mesmo preço. E eu chamei o gerente de novo e falei assim, eu já estava quase indo embora, mas eu resolvi dar uma olhada e você ainda não mudou o preço. Será que você vai mudar mesmo? Não, vou mudar agora. Eu falei, então eu vou esperar você mudar o preço. E ele mudou o preço. E aí eu cheguei à conclusão, por que as pessoas fazem isso? Nós nos armamos. E quando nos oferecem algo de graça, nós desconfiamos. E quando chega Jesus Cristo e fala assim, a salvação é de graça, a gente arrepia e fala assim, não, peraí, isso não pode ser. Eu sou tão pecador, eu fui tão longe, como é que pode ser de graça? O que eu tenho que fazer para pagar por minha salvação? E pasmem, queridos, muitos cristãos hoje estão tentando pagar por sua salvação. E muitas pessoas hoje acham que estão pagando por sua salvação. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas pessoas para ilustrar algo que eu quero dizer. Eu não sei se você conhece esse homem aqui. Você já viu esse homem? O nome dele é Francisco de Assis Pereira. Ele também é conhecido como o maníaco do parque. Ele atuou nos anos de 1997 e 1990. Ele era um motoboy, morava na cidade de São Paulo e ele usava uma estratégia muito interessante. Ele seduzia mulheres. Todas as vítimas dele eram mulheres. E essas mulheres normalmente estavam em ponto de ônibus. E ele mirava uma mulher, se aproximava com a sua moto, e ele então prometia a essa mulher, fazia elogios, nossa, você é linda, encontrei a modelo que eu precisava. Eu faço parte de uma agência de modelo, de recrutamento, para descobrir novos talentos, e você é a pessoa. Você tem os traços que a gente precisa. A mulher ficava encantada, ficava deslumbrada, ficava muito feliz, e ele então levava essas mulheres na garupa da moto para o estúdio. Mas ele não ia para o estúdio. Ele ia para um parque da cidade. E neste parque, ele abusava e matava as suas vítimas.
quase sempre estrangulando. Ele disse que ele era possuído por um tipo de força maligna e que ele tinha vontade de comer a carne dessas mulheres, mastigar a carne. E algumas dessas mulheres foram encontradas mortas com várias mordidas. Maníaco do parque. Eu não sei se você conhece esse jovem aqui. Esse jovem aqui, ele mora na cidade de Goiânia. O nome dele é Tiago Henrique Gomes da Rocha. Um jovem bonito, elegante, que matou muitas pessoas. Ao ser preso, ele confessou ter assassinado 39 pessoas. Ele não seduzia, não levava para um parque, igual o Francisco. Ele agia simplesmente assim, com a sua motocicleta de capacete, andando, ele diminuía a velocidade e ele matava pessoas na rua, normalmente com um tiro na cabeça ou no peito, e ia embora. Ele disse que fazia isso para extravasar a sua raiva. Então, quando ele estava com muita raiva, ele pegava sua moto e um revólver, e ele saía encontrando vítimas para descarregar a sua ira, a sua raiva. Ele agiu nos anos de 2011 e 2014 na cidade de Goiânia. Eu morei nessa cidade nesse período. E teve um dia que eu levei um susto muito grande. Eu estava do lado de fora da minha casa, aguando o jardim. Era uma avenida dupla, tinha um canteiro no meio. E de repente veio lá embaixo, na rua, uma motocicleta. E essa motocicleta vinha acelerada, e eu ali aguando. E nesta época, estavam procurando muito esse senhor, esse jovem. Muitas vítimas já tinham sido encontradas, e eles estavam à procura dele. E de repente a moto, ela começou a diminuir a velocidade, e foi parando ao chegar perto da minha casa. E quando ela foi parando, eu pensei, morri. Não tenho o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Não dava tempo de correr, entrar pelo portão de ferro ali, eu tinha que abrir com a chave. Não tinha o que fazer. Eu só orei a Deus. Eu nunca soube se aquele rapaz era o Tiago ou não. De repente a moto acelerou novamente em frente de casa e foi embora. E eu nunca soube se era ele. Mas muitas pessoas ficaram apavoradas nesse período. 39 ele confessou que havia matado. Você se lembra dessa jovem? Essa jovem se chama Suzanne von Richthofen. Se lembra dela? Ela assassinou seus pais no dia 31 de outubro de 2002, com a ajuda do seu namorado e do seu irmão. Até hoje, essa jovem está muito na mídia, pela frieza dela. Você se lembra dela? Eu não sei se você se lembra desse aqui, bem conhecido, né? Foi goleiro do Flamengo. O nome dele, Bruno, chamado Goleiro Bruno. Ele foi preso no ano de 2010, por participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio, que era amante dele. Goleiro Bruno. Ele é hostilizado até hoje, né? Não consegue fechar contrato para voltar ao futebol, certo? O goleiro Bruno deixou uma marca muito grande na mídia. E este outro aqui, você conhece? Lembra? O nome dele é Wellington Menezes de Oliveira. Ele foi o responsável pelo massacre em Realengo, Rio de Janeiro, numa escola municipal chamada Tasso da Silveira, onde ele matou 12 estudantes, no mês de abril do ano de 2011. E este outro casal aqui? Aqui tem a foto do casal e da pequena Isabelle. Esse casal
foi conhecido como Casal Nardone. E eles foram condenados por terem sido responsáveis por atirar pela janela do condomínio, do prédio deles, do apartamento deles, uma menina, essa menina Isabelle. E ela morreu sendo jogada do alto do apartamento abaixo. Qual é o seu sentimento quando você vê essas pessoas? Você pode se lembrar de outras pessoas que você conhece, que foram serial killers, que fizeram maldades tremendas, atrocidades horrendas com seres humanos. Um deles, que ficou marcado pela história toda, chama-se Adolf Hitler, que dizimou milhares de judeus. 6 milhões? 6 milhões de judeus. Adolf Hitler. O que vem na sua mente? Qual é o seu sentimento? Eu queria que você se colocasse no lugar dos familiares dessas pessoas que foram vítimas dessas pessoas que eu mencionei. Se você fosse conhecido, parente, amigo de algumas dessas vítimas, qual seria o seu sentimento para com essas pessoas? Você desejaria a felicidade deles? Você desejaria a morte deles? Você desejaria recuperação para eles? Você concordaria em conversar com essas pessoas? Fazer amizade com elas? Tentar entendê-las? Qual é o seu sentimento? Eu não sei se você já foi vítima de alguém. Talvez, se você tivesse sido vítima de alguém, você teria uma real compreensão do seu sentimento. Só imaginar um sentimento, às vezes, não é fácil. Mas eu gostaria que você pensasse que atitude você teria com esses assassinos se você fosse vítima também. Ou seja, se fizessem isso com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho. Se entre a relação de vítimas estivesse alguém que você ama muito, o que você faria? Nós temos algumas opções. Primeira opção, se você buscasse resolver a questão com as suas próprias mãos, arrumando um caminho para tirar a vida do assassino, para que o assassino pagasse com vida a vida que ele tirou, isto seria vingança. Você teria um ato de vingança por essas pessoas. Por outro lado, se você fizesse de tudo para que essa pessoa recebesse um julgamento justo pelos atos cometidos, e depois da sentença, então, você ficou feliz porque ela foi sentenciada e vai pagar pelo que foi feito, isso se chama justiça. E a terceira opção, se você perdoasse o assassino e o convidasse para morar na sua casa, isso se chama graça. Por que é difícil entender a graça de Deus? Porque não é natural ao coração humano oferecer perdão como Cristo oferece. Quem de nós um assassino desse, oferecendo-lhe bênçãos ao invés de maldição? Naturalmente, nenhum de nós. O nosso coração humano não tem essa tendência. Nós precisamos de uma transformação divina em nós para termos esta capacidade. Mas Cristo quer transformar o nosso coração e dar-nos essa capacidade. E é por isso que Ele oferece para nós a sua graça, para que nós entendamos a graça, sejamos beneficiados pela graça, porque esse é o processo de transformação do nosso coração, para entendermos o perdão de Deus e sermos capacitados a oferecermos o perdão e graça a outras pessoas.
Isso é algo muito estranho e difícil para nós. Eu me lembro da reação das pessoas quando Guilherme de Pádua saiu da cadeia. Houve várias reportagens sobre isso. Ele cumpriu 1/3 da sua sentença em regime fechado, e ele saiu para o regime semiaberto. E quando ele saiu, as pessoas queriam que ele apodrecesse na prisão. Houve uma revolta nacional. E ele lá na prisão, ele conta um testemunho que lá na prisão, ele encontrou Jesus Cristo. E ele entregou o coração a Jesus. E quando ele saiu, ele disse que o que ele mais queria era ir à igreja. Mas ele foi hostilizado ali na cidade de Belo Horizonte, e até hoje ele afirma que ele é muito hostilizado quando ele sai na rua. Por que as pessoas não ficaram felizes com a decisão dele de entregar o coração a Cristo e ter a sua vida transformada? Nós temos uma dificuldade inerente em nós de oferecermos graça. Agora eu gostaria de inverter um pouquinho a história com vocês. Eu queria que você imaginasse algo diferente. Eu quero que você se coloque no lugar do assassino. E eu vou dizer o crime que você cometeu. Quero que você use a sua imaginação. Você cometeu um crime bárbaro. Suponha que você tivesse tirado a vida de um jovem de 33 anos de idade, começo da sua jornada, no começo da sua carreira. E você tirou a vida desse garoto de maneira triste, cruel, torturando-o. E depois de muita tortura, você então matou finalmente esse jovem de 33 anos. E o seu pai, o pai desse jovem, era um multimilionário. E ele descobre então que foi você quem fez isso. E agora ele quer ter uma entrevista com você. E na entrevista contigo, ele olha nos seus olhos e diz assim: eu te perdoo pelo que você fez. E eu quero que você saiba que eu não tenho nada contra você, pelo contrário, eu quero que você tenha uma vida boa. E eu tenho muito dinheiro, e eu preparei uma casa para você morar, e eu quero que você receba essa casa de presente para você. Você não vai pagar nada por ela, e eu gostaria que você vivesse feliz nesse lugar. Como você se sentiria? Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Os nossos pecados trouxeram muita dor a um jovem de 33 anos de idade, Jesus Cristo, que foi torturado, massacrado pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram tão pesados sobre Jesus que o coração dele explodiu. Ele transpirou sangue. Ele não conseguia ver o Pai, e o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Pai estava ao pé da cruz, junto no sacrifício, mas os nossos pecados fizeram separação entre Ele e o Pai, ao ponto dele dizer: Pai, por que me abandonastes? Não conseguimos imaginar o sofrimento de Jesus, porque Ele sofreu a dor da segunda morte. Ele sofreu a dor da morte eterna que nós merecíamos. E por que Ele fez isso? Para que nós pudéssemos morar nas mansões do Pai. Ele permitiu ser sacrificado pelos nossos pecados, exatamente para nos dar uma mansão de graça. Você consegue entender isso? Isto é graça. A Bíblia diz que nós pecamos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E eu quero ler o verso 23, a primeira parte. Se esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, você precisa sublinhá-lo. Esta é uma verdade que nós não podemos esquecer. O inimigo está trabalhando muito para que essa verdade desapareça da nossa mente, desapareça do nosso dia a dia. E a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte.
Isso precisa ficar claro em nossa mente: o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. Mas a continuação do verso nos revela que é maior do que a primeira. E o texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é: você merece morrer, mas Deus te dará a vida. Então o que é graça? Graça é um dom imerecido. Isto é graça. Se Francisco de Assis Pereira merecesse o seu perdão e você o desse, isso não seria perdão. Só é perdão quando a pessoa não merece. Se Tiago, o serial killer de Goiânia, não tivesse feito o que fez, você não precisaria oferecer graça a ele. A graça só é necessária onde há condenação. E nós precisamos entender que todos nós estamos condenados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A capacidade que nós não temos de oferecer perdão a essas pessoas, Deus tem de oferecer perdão a elas e a nós também. Consigo imaginar Jesus Cristo visitando essas pessoas em seus presídios, por meio de alguém, ou tocando na mente deles com o Espírito Santo, dizendo: eu perdoo você. E quando Deus diz assim: eu perdoo você, Ele está dizendo: eu não vou cobrar nada por esses erros que você praticou. Você não precisa fazer nada para receber o meu perdão. Eu te perdoo de graça. Se você não precisa fazer nada, a única coisa que você precisa fazer, e esta é a coisa mais difícil que nós podemos fazer, é aceitar a graça. A única coisa. Eu vou falar sobre isso num outro dia na série. Aceitar a graça é tão difícil que nós preferimos o caminho mais curto. Nós criamos um atalho, que é praticar obras. Eu quero pagar. Eu tenho tanta dificuldade de aceitar a graça que eu prefiro pagar, como se nós pudéssemos pagar. Os anjos quiseram pagar, ao virem morrer na cruz, no lugar do seu amado mestre. Mas o Pai disse: vocês não podem pagar, vocês são criaturas. Para pagar o pecado, é necessário que Deus desça, se transforme num homem e morra como ser humano. O sacrifício de Cristo é suficiente. De um anjo não seria suficiente. Não é suficiente. Se fosse suficiente, Jesus não precisaria vir e nós mesmos pagaríamos pelos nossos pecados. Mas como é impossível pagar, Cristo pagou por nós. A única coisa que Ele quer é que nós aceitemos. E é tão difícil fazer isso, e a gente fica querendo pagar. O sacrifício de Cristo é suficiente, mas eu tenho que produzir obras, mas eu tenho que obedecer, mas eu tenho que parar de comer isso, mas eu tenho que guardar o sábado, mas eu tenho que obedecer à lei de Deus. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Entenda isso, querido. E saiba que é o inimigo que está querendo deturpar esse texto simples e profundo. O salário, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É gratuito. E a única coisa que se faz quando você recebe algo gratuito é aceitar ou não aceitar.
Por que muitas pessoas não estarão salvas quando Jesus voltar? Por não terem aceitado a graça de Deus, só por isso. Não é por não terem produzido obras, é por não terem aceitado a graça de Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que no céu existe um lugar para mim. Eu posso não estar lá, mas o lugar está lá, porque é de graça. Se eu não aceitar, eu não estarei lá, mas se eu aceitar, o lugar já está pronto para mim. Romanos, no capítulo 3, agora, no versículo 9, nos deixa claro que todos nós somos pecadores. Todos carecemos da glória de Deus. No versículo 9 diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a situação do ser humano. Todos nós nos fizemos inúteis, não há nenhum de nós que consiga fazer o bem, nenhum de nós. Mas então, pastor, onde é que entram as obras que nós temos que fazer? Primeiro, nós não temos que fazer. Segundo, as obras são importantes. E eu vou explicar o papel das obras nesta série. E eu quero que você continue firme nessa série até o final, para que você entenda o contexto todo. Porque hoje eu estou fazendo apenas uma introdução. O que esse texto diz? Nenhum de nós tem em si mesmo a capacidade para fazer o bem. Nenhum de nós tem em si mesmo a capacidade de buscar a Deus. Nenhum de nós tem em si mesmo bondade. A única coisa que temos em nós é pecado. Todos nós somos pecadores, somos pecaminosos, somos maus. Eu às vezes fico percebendo as pessoas quando elas dizem a respeito de mim sobre algum erro que eu cometo. E quando as pessoas falam sobre algum erro que eu cometo, eu penso assim: ela não sabe de nada, eu sou muito pior do que isso. Vocês não me conhecem, queridos. Eu sou o pastor dessa igreja. Mas eis aqui um homem cheio de falhas, cheio de limitações, cheios de lapso, cheios de erros, que só pela misericórdia do Senhor Jesus serão corrigidos. Porque eu não tenho capacidade para isso. Por isso eu gosto tanto da graça. Quando eu leio na palavra de Deus que é de graça, isso me enche os olhos, porque se fosse por mim, eu jamais seria salvo. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. E quando eu penso que estou conseguindo, descubro que estou longe de conseguir. Só pela graça de Deus. Mas eu quero destacar muito a graça de Deus aqui,
Porque Romanos capítulo 6, 23, eu volto nesse texto inicial que eu li, quando fala que o dom é gratuito, ele deixa claro que nenhum de nós merece esse dom. Porque o que nós merecemos é o salário, e o salário que merecemos é a morte, que é o contrário do dom gratuito, que é a vida eterna. E o Senhor dá de graça exatamente para que nenhum de nós ache que tem algum tipo de vantagem, porque nenhum de nós tem vantagem, todos nós estamos no mesmo barco. Nenhum de nós tem crédito, nenhum de nós tem merecimento. E isso é muito importante, porque normalmente nós somos tentados a fazermos um certo tipo de lista de coisas boas que fazemos, lista de coisas ruins que temos que abandonar, e nós medimos a nossa espiritualidade com essas listas. E muitas vezes o fruto da nossa espiritualidade é essa lista que nós produzimos, o fruto do merecimento. Eu estou merecendo agora, porque eu fiz isso, fiz aquilo. As nossas orações muitas vezes contêm frases de merecimento, quando dizemos assim: Senhor, nós temos te buscado, Senhor, temos sido fiel, então nos abençoe. Espera aí, irmãos, a bênção de Deus a nós não é porque fomos fiéis. Nós somos fiéis porque as bênçãos de Deus estão sobre nós. É o contrário. Mas nós queremos colocar o Senhor na parede, como se Ele tem obrigação de nos responder, de nos ajudar, de nos abençoar, porque estamos fazendo isso, fazendo aquilo, e fazendo aquilo, e fazendo aquilo, e fazendo aquilo. Nós temos uma lista de santidade, e o pior, começamos a medir os outros com base na nossa lista. E é por isso que às vezes temos dificuldade de entregar graça aos outros, porque o que temos a entregar aos outros é uma listinha do que eles têm que mudar, porque nós estamos de olho, hein? Porque o nosso foco é a lista e não a graça. Mas quando entendemos a graça, o Senhor nos dá uma liberdade em Cristo maravilhosa. Eu quero concluir lendo mais um texto, que está em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 8. O versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O Senhor é rico em misericórdia não porque nós temos merecimento, não porque estamos no nosso checklist indo bem, não é por isso. O Senhor é rico em misericórdia por causa do grande amor que Ele nos amou. O mérito está nele, não está em nós. E quero dizer que Jesus ama a você e a mim na mesma proporção como ama Francisco de Assis Pereira, como amou Adolf Hitler. Posso imaginar o quanto de esforço o Espírito Santo fez para salvar Adolf Hitler. Não sei se ele aceitou em algum momento da sua jornada, e se tiver aceito, queridos, Adolf Hitler estará na vida eterna conosco, com bigode ou sem bigode. Você está pronto para dar um abraço em Adolf Hitler no céu? Você está pronto para dar um abraço na pessoa que você está odiando hoje? Se não estivermos prontos, nós não estaremos lá, porque não teremos entendido a graça. É por causa da bondade e do amor que Ele tem para conosco, o grande amor que Ele nos amou. No versículo 8 agora: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Há um autor chamado Scofield, eu quero projetar aqui na tela para vocês, é o último slide que eu vou colocar. Scofield diz assim: a graça não está em busca de homens a quem ela possa aprovar, porque isto não seria graça, mas a simples justiça que aprova a bondade. Ele está buscando homens e mulheres condenados, culpados, que não se defendem, que não podem fazer nada por si mesmos. Ele os busca para salvá-los
para santificá-los e para glorificá-los. A graça é um favor imerecido. Para entendermos o quão suficiente é o sacrifício de Cristo, nós precisamos entender quão abrangente é a graça de Deus. E a graça de Deus é um dom imerecido. Algum mérito em nós, se houver algum mérito em nós, por conta de alguma lista que fazemos e conseguimos realizar, e isto que recebemos não é graça. Como Scofield bem escreveu, baseado na palavra de Deus, que a graça não está em busca de homens bons, a quem ela possa aprovar. Então não queira ser bom para merecer a graça, porque a graça é um favor imerecido. Só pode ser dado a quem é mau, a quem é pecador. Então a melhor coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa natureza, reconhecer a nossa dependência, reconhecer o nosso pecado e aceitar a graça. Coisa difícil é aceitar a graça. É mais fácil pagar, mas Cristo está dizendo que não é possível pagar. Mas eu quero dizer a você que a graça tem um preço. E na próxima semana nós vamos falar sobre isso, o preço da graça. E nós vamos entrar mais profundamente nisso. E você vai entender nesta série o papel das obras. Onde é que as obras entram? Porque elas também são importantes. Mas se nós não entendermos a graça, nós não entenderemos o papel das obras. E o sacrifício de Cristo continuará sendo insuficiente para muitos. Nós vamos ouvir uma canção agora que fala um pouco sobre esta graça que o Senhor nos oferece, fala sobre esse dom que o Senhor nos dá. Pode já acender as luzes aqui. E ao ouvir essa canção, quero pedir a você que você ore a Deus. Onde você está na sua casa, clame ao Senhor. Fale para Deus qual é a sua luta em relação à graça. Fale para Deus o que você precisa. Peça para Ele te ajudar a entender a graça, para poder aceitá-la. É a única coisa, o único papel nosso é aceitar a graça. Mais nada. E se acaso você está ainda pesaroso, porque acha que os seus atos é que podem te salvar, e você não acha que os seus atos são suficientes, bem-vindo. Bem-vindo ao grupo dos pecadores, que nunca terão atos suficientes para se salvar, que precisam desesperadamente da graça de Deus. E que você seja essa pessoa. Amém. Às vezes sinto o peso de cada pecado, então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver que sedento de tua graça em meu viver, nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou.
encontre em ti coragem e forças para prosseguir. Mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver que sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti, que através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver que sedento de tua graça em meu viver. Das angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda bem que é de graça, né? Ah, se não fosse de graça, queridos. Louvado seja Deus pela graça do Senhor. Feche os seus olhos, Deus e Pai. O sacrifício de Cristo é suficiente. E nós precisamos muito crer nisto. Dá-nos experiências contigo. Ajude-nos, Senhor, a entendermos a Tua graça. Ajude-nos, Pai, a cessarmos a nossa luta vã de conseguirmos, pelos nossos próprios esforços, merecer o céu. E ajude-nos a dedicarmos o nosso tempo e energia em adorar a Jesus Cristo, em louvar a Jesus Cristo e adorá-lo pela graça oferecida a nós. E quanto mais estivermos nos relacionando com Jesus Cristo, mais permitamos que o Senhor penetre o nosso coração e nos transforme com a sua graça na semelhança de Jesus. Ó Senhor, nenhum de nós seremos semelhantes a Cristo, enquanto ficarmos tentando preencher listas daquilo que precisamos fazer. Mas, ó Deus, conduza-nos nos teus caminhos. Faça essa obra em nós e dá-nos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Permaneça na presença de Deus.